Audiência de mediação ou de conciliação online. Você está preparado para isso? O meu nome é Thiago Paz, eu faço parte do soumediador.com e hoje eu vou falar sobre 4 elementos fundamentais para você que vai fazer a audiência de mediação, seja você mediador ou advogado. Primeiramente, cabe aqui a mim dizer que as mediações online elas já vêm ocorrendo há bastante tempo, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, mas agora, com a pandemia, obviamente, as mediações e conciliações têm se intensificado. Tá? Então a gente tem que se atentar a vários fatores para a gente poder cada vez mais aprimorar as nossas habilidades dentro das mediações e conciliações. O primeiro ponto que eu elenco aqui, a gente tem que ter domínio da tecnologia que a gente vai utilizar. Então, as plataformas são diversas. Aos poucos, tanto os mediadores quanto os advogados têm que se habituando a isso. Até porque é possível que depois da pandemia, depois que tudo voltar à dita normalidade, talvez os benefícios da mediação online sejam tantos que a gente prefira continuar fazendo audiências, sessões online. Então, atente, é importante que a gente cresça o nosso conhecimento e, é claro, não vai ser de uma hora para outra. A gente vai ter que ir fazendo sessões, vai ter que ir trabalhando nelas, vai ter que experienciar isso para aos poucos a gente ter cada vez mais domínio da tecnologia que se refere a esse ato. Segundo ponto, o princípio da confidencialidade deve ser ainda mais reforçado. Se nas audiências, quando a gente está lá presencialmente, a gente tem que falar sobre a confidencialidade, quando a audiência é virtual, em que a gravação do ato é muito mais tranquila para todas as partes, a gente tem que falar, olha, não podemos gravar esse ato, é confidencial, o procedimento é sigiloso. E isso está no CPC, está na lei de mediação, está na resolução do CNJ, esse princípio está presente em todos os lugares, então a gente tem que se atentar muito a ele, reforçar para os advogados, para as partes, os advogados têm que estar bem cientes disso. Esse é um ponto fundamental, até porque se eu descumprir a confidencialidade e tentar me utilizar dessa sessão como meio de prova, eu posso até ser responsabilizado por isso na condição de advogado ou até na condição de parte. Então vamos nos atentar a isso. Terceiro ponto que eu elenco aqui como ponto de grande destaque é ordem de falas. Se lá na mediação presencial a gente precisa respeitar o mínimo de organização para a gente poder ouvir uma parte, depois a outra, entender o contexto de como cada uma das partes observa aquela situação, aquele conflito no qual elas se encontram, quando a gente está na mediação online, isso acaba sendo ainda mais importante. Por quê? Porque se eu deixar as coisas fluírem naturalmente, as partes começarem uma a intervir a outra, a gente vai fazer o quê? Vai ficar um misto de conversa dentro daquela sessão. E você sabe, no mundo virtual, quando um fala, o outro começa a falar, fica aquela confusão, né? E aí tem aquela questão do delay, às vezes demora 1, 2 segundos para chegar a mensagem, fica muito ruim da gente conversar. Então o mediador, no papel de condutor do diálogo, no papel de condutor da sessão, deve se atentar muito à ordem de falas. E falar isso na declaração de abertura, deixar bem claro, olha, vai ter uma ordem de falas aqui que eu vou conduzir. Quarto ponto, e não menos importante, inclusive um dos mais importantes, gente, não é porque a mediação é online que as partes têm que achar que podem ficar ausentes. Ou seja, muitos advogados podem pensar, estamos aqui numa mediação virtual, então agora eu vou mexer aqui no celular enquanto a outra parte fala. Ou a própria parte, não, eu já falei minha parte, agora deixa o negócio rolar. Não é bem assim, não é porque a gente está longe que a gente tem que deixar de estar presente. A presença, a escuta ativa, a escuta bem preparada deve estar presente em toda a sessão. Então, gente, quando você estiver lá na mediação, você que é parte ou advogado, agora falando mais direcionado para vocês, esteja atento a essa questão. E você, mediador, no início, ressalte a importância da presença, a importância de entender o outro lado, ainda que a mediação seja online. Trouxe esses 4 pontos fundamentais, espero ajudar você, tanto mediador na condução da sessão, quanto você advogado numa participação realmente com muita qualidade dentro das mediações e conciliações. Siga nossas páginas nas redes sociais e também inscreva-se aqui no nosso canal de YouTube. Aquele abraço, a gente se vê em breve.